sentido de nós estarmos aqui: comunhão, adoração, né? Encher-se da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa falar conosco e juntos termos o entendimento e a revelação da palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, que é isso que traz mudança, né? Que traz mudança na nossa vida. Então hoje eu comparo a igreja. Uma vez uma pessoa falou para mim: mas eu não preciso de igreja para servir a Deus, eu não preciso de ter esse encontro todo domingo, eu posso servir a Deus na minha casa. Eu falei: é verdade, pode. Só que é diferente. Primeiro, que é uma vontade de Deus que as pessoas se reúnam, né? Pois é onde há comunhão. Deus ordena a bênção, é bíblico. E é onde a gente pode e deve, né, e deveria orar uns pelos outros, saber das dificuldades uns dos outros, saber das alegrias uns dos outros, ouvir os testemunhos da palavra de Deus. É através de testemunhos, né, que Deus fez na minha vida, de que fez na sua vida, né, na sua vida, que a gente vai se fortalecendo. Aí eu posso dizer: poxa vida, Deus fez milagre na vida dele, Deus agiu na vida do fulano, vai agir na minha também, e eu vou com fé, e vai dar certo. E aí você ouve uma palavra de Deus dizendo que Deus não desiste de você, que a mão de Deus está estendida, né, para te abençoar, que nunca ela encolhe, que os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir as nossas orações, que Deus perdoa. Quando a gente ora com o coração verdadeiro, né, pede perdão a Deus, que é uma coisa mais gostosa do que você saber que Deus pode perdoar pecados, e que você fica livre das acusações do diabo, né, ou daquelas acusações que ficam na sua mente. Quantas pessoas passam anos e anos e as coisas às vezes não melhoram e falam para mim assim: ah, Júlio, é porque eu estou pagando um preço mesmo, eu errei e minha vida é assim mesmo, e se conforma com a situação, quando na verdade Deus, quando perdoa alguém, Deus esquece esse pecado. Alguma consequência pode ter, mas não que aquilo vai ser algo que vai perseguir a pessoa a vida inteira. Então, quão gostoso é saber que há um perdão, saber que você pode vir aqui. A comunhão envolve confessar pecado, falar com o seu irmão, né? Falar com ele, pedir oração. Quem perdoa não é o homem. A palavra de Deus diz que quem perdoa é Jesus Cristo. Por isso que a gente confessa o nosso pecado para pedir perdão por alguma coisa que eu fiz de errado contra aquele irmão, né? Eu confessar um pecado para minha esposa, eu confessar um pecado para a minha família. Isso libera além de liberar o perdão para alguém, você sente como ter uma vida nova. O salmista diz: enquanto eu calei, né, o meu pecado me consumia. Enquanto eu calei, os meus ossos, né, se apodreciam. Mas quando eu confessei, então, aí eu senti a libertação. Então, esse é o momento, né, de a gente estar aqui na igreja, orar, saber como que está sendo o nosso dia a dia. Será que nós estamos servindo a Deus, né, conforme as Escrituras? Será que a gente medita todo dia na palavra mesmo, né? Será que a gente, diante de uma dificuldade, a gente fala com Deus e deixa Deus nos ajudar e deixa Deus resolver? Ou será que diante de uma alegria a gente agradece como deveria a Deus? Será que quando a gente vê algum irmão passando por alguma dificuldade, será que a gente também dá o apoio necessário, né? Então, assim, o tema da nossa palavra, né, daquilo que Deus colocou como a palavra para hoje, é como agir diante de uma dificuldade. Como agir diante de uma tribulação, de uma luta, né? Como agir diante de uma adversidade. A adversidade é difícil, né? Acho que todo mundo já passou alguma adversidade. E o que você fez? Será que foi a decisão correta? Será que é aquilo que a palavra de Deus nos orienta? E a Bíblia fala que o homem erra por dois motivos. Tudo que você faz de errado, vamos dizer assim, ou que leva você a errar, tem dois motivos, bem simples. A palavra de Deus diz que o homem erra
por não examinar as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus. Então, quando fala não examinar as Escrituras, é não ler a palavra, é não conhecer a Bíblia, porque ela é, como palavra revelada, tem resposta para tudo. É o próprio Deus falando conosco. Então, por não conhecer a palavra, Jesus Cristo disse: errais por não examinar. Examinar não é só abrir, é ler, é meditar, é buscar esse entendimento de Deus para você. E por não conhecer o poder de Deus, aí eu diria que é o sobrenatural, é o milagre, é a unção, é aquilo que você não tem explicação. O sobrenatural acontece no natural, mas com uma porção de milagre de Deus. Acontece como o Mar Vermelho. O povo não foi transladado, né? Deus não fez uma mágica ali, o povo saiu de um lugar para o outro pelo espaço. O povo tem que caminhar em cima de uma terra, em cima, né? E o mar dos lados. Então Deus agiu sobre o natural. Isso é milagre. Isso é poder de Deus. E quando a gente não conhece o poder de Deus, a gente erra também. Como Davi falou, quando Davi foi enfrentar Golias, falaram para ele: mas você tem coragem, né, de enfrentar esse gigante? Aí ele, como já tinha experiência com Deus, ele falou: eu tenho. Já veio o urso, matei. Já veio um leão, eu derrubei. Eu não vou deixar que esse incircunciso afronte o Deus de Israel. E ele foi lá e enfrentou. Mas ele tinha experiência, né? Ele pôde falar. E a gente conhece o poder de Deus? Você já teve alguma situação que você passou muito difícil e que você viu resposta de Deus? Eu creio que sim, né? Cada um de nós tem alguma coisa para poder dizer nesse sentido. Tem algo para poder acrescentar e para poder servir de experiência. Então, as lutas que a gente passa é para a gente crescer, é para a gente aprender, para a gente ajudar a nós mesmos no futuro. Se a gente passar por uma dificuldade, falando: Deus vai me ajudar. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele pode, Ele tem poder. Então, por isso que é importante a gente meditar nessa palavra. Se você quer errar menos, né, se você quer ter uma orientação espiritual para a sua vida, necessariamente não passa por você ter que ouvir uma, entre aspas, revelação de alguém. A revelação está aqui. É bom quando a gente procura alguém para orar com a gente, ter uma palavra de revelação e de profecia. Isso é bíblico, né? Quem procura profecia, revelação na palavra, está procurando boa coisa. E às vezes a gente está tão fraco que precisa ouvir uma palavra, mas que isso não pode ser uma prática. Teve um problema, opa, vou lá. Teve um problema, vou no irmão aqui, né? Quero ouvir o que Deus é, meio que tentar buscar adivinhação, né? Buscar alguma coisa que está aqui na palavra. Então o homem erra por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Estão ouvindo bem aí? A voz está chegando direitinho? Minha mãe reclama que às vezes eu falo um pouco longe do microfone. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Onde está meu óculos? Acho que está aí na cadeira. Mas tenta achar o meu. Achar debaixo da Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos. Atos no capítulo 13. Está aqui, gente. Não, tá. Essa é boa. Isso aqui tá. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Acharam? Aqui uma história. Barnabé e Saulo vão sair para uma viagem missionária. Primeira coisa que eles fazem, está escrito aqui: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ainda, não tira do livro de Atos, vai mais para frente um pouquinho e para no Atos, ainda o 13, mas no 50, que são os 2 últimos versículos deste capítulo 13. Então, em primeiro lugar, eles foram para uma viagem missionária. Eles foram fazer a obra de Deus. E muitas vezes a gente acha, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou ajudando a comunidade, né? Hoje veio um casal ali, tomou café da manhã com a gente. Poxa, é gostoso, né? A gente poder servir alguém. Você está visitando, você está trabalhando, você está vindo aqui na obra de Deus, na casa de Deus, ajudando em todos os setores, as mulheres aí no infantil, né? Outros no louvor. Você está, poxa vida, eu estou fazendo, estou ajudando meu próximo. E se vier alguma dificuldade, fala, poxa vida, Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho, faço tudo. E por que essa luta, por que essa dificuldade que não passa? A gente vai enfrentar a luta, servindo ou não servindo a Deus. Só que tem uma diferença. Quando a gente está com Jesus Cristo no barco, o barco pode tremer, chacoalhar e vir a tempestade. Mas você está com Jesus. E Ele não vai deixar esse barco afundar. Ele vai salvar esse barco. Ele vai salvar a sua vida. Eles foram para uma viagem missionária. Pode ver aqui no começo do versículo, ele fala, eles foram, Saulo e Barnabé, fazer uma viagem missionária. O que eles fizeram? Se prepararam, espiritualmente primeiro, oraram e jejuaram. Ia ter luta espiritual, mas teve luta física também, luta material. Acompanhe versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Primeira lição, se o nosso tema é como agir diante de uma adversidade, eles se enfrentaram a primeira. Mulheres piedosas, de alta sociedade, expulsaram eles de lá, começaram a falar mal deles. Como se viesse alguém em Uberlândia pregar de fora, e aí a sociedade, a sociedade organizada, as pessoas piedosas, são as pessoas que no dia do frio leva cobertor, aquelas associações de classe que dá comida para os pobres, respeitadas, respeitadas, eram mulheres piedosas da alta sociedade, foram contra eles e expulsaram da cidade. O que eles fizeram? Sacudiram o pó dos pés e foram para outro lugar. E ainda assim, com essa luta, transbordavam de alegria. Aí a gente, quando enfrenta a primeira dificuldade, a gente reclama, a gente não tem esse entendimento que tudo que acontece na nossa vida é por ordem de Deus, é por vontade de Deus, Deus permite acontecer coisas boas e coisas ruins. A Bíblia fala que a chuva, quando cai, ela cai lá no quintal do justo e cai no quintal do ímpio. O sol vem para os dois. Então a dificuldade vem para todos. Mas é diferente conhecer Jesus Cristo, ter Jesus Cristo, passar com Jesus Cristo. Ele sempre vai dar o escape, Ele sempre vai dar o alívio, Ele sempre vai dar uma solução para a sua vida. E uma delas, primeira lição que a gente tira dessa aqui, como agir diante de uma dificuldade, a primeira situação é não dar importância. Eles não deram importância. Uma luta ali, uma dificuldade, foram para pregar a palavra de Deus. Deus podia tocar no coração daquelas pessoas, facilitar o serviço deles. Foram ali para pregar, foram expulsos. E eles não deram importância. Então tem dificuldade na sua vida, na minha vida, você não deve dar importância. E deve louvar a Deus. Como eles fizeram, adorar o Espírito Santo, regozijar em Deus. Mas a coisa vai piorar. Capítulo 14 agora. Capítulo 14, no versículo 3. Diz assim: entretanto, demoraram ali muito tempo. E falando ousadamente no Senhor, qual confirmara a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles fizessem sinais e prodígios.
Então eles estavam fazendo milagres, né, usados por Deus. Versículo 4: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como se surgisse um tumulto dos gentios, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Então, segunda adversidade, está no 4 e no 5. A armação, motim, fizeram uma armação contra eles, né? Eles foram apedrejados. A coisa não ficou só no insulto da palavra, não. Eles foram humilhados, entendeu? E muitas vezes o inimigo usa isso contra nós. Usam pessoas que colocam você para baixo, né? E que às vezes você se sente ultrajado, se sente humilhado, injustiçado. Quem aqui já não teve uma injustiça na vida, né? E se sente a pior das pessoas. E eles foram injustiçados, foram humilhados. E aí o que eles fizeram? Eles recuaram. Então, na primeira lição que eles fugiram, né? Aliás, eles não deram importância. Nessa adversidade ficou um pouquinho mais difícil. Qual que é a lição que a gente tira? Recuaram. Então tem momento da vida da gente que diante de alguma dificuldade você tem que, deixa eu dar uma recuada. Não é hora de enfrentar o inimigo. Vou recuar. No primeiro momento eu não dou importância. Não, vou fazer outra coisa. Vou para outra cidade. Aqui ele já foi humilhado, apedrejado. Qual que era a tentativa das pessoas? Causar instabilidade emocional neles. Porque a gente, quando está numa discussão, e se você é atingido emocionalmente, você fica vulnerável, mas por outro lado você não pensa muito para falar. Você fala bobagem. Quantas vezes numa discussão familiar é comum ouvir, né? Marido briga com mulher briga com o marido. E aí você perde a cabeça, aí você começa a despejar algumas coisas que ferem o outro, né? Ah, você fez isso, você fez aquilo, sua mãe faz isso também, sua família é assim. Aí vai, né? Aí já fica nervosa, ou eu fico nervoso, perco a razão e de repente dou uma palavra dura. Aí eu falo, às vezes eu tinha razão no início, mas quando eu dei aquela palavra duríssima para atingir, aí eu perdi a razão. Mas por quê? Eu fiquei instável emocionalmente. Eu falei o que não era para falar. Isso eles estavam tentando fazer com os apóstolos, tentar desestabilizá-los emocionalmente, insultando e apedrejando. E simplesmente eles fugiram, saíram de lá. Então tem situações na vida da gente que a gente tem que recuar e não enfrentar, ficar quieto. Eles controlaram a boca, controlaram o espírito e foram embora. Não perderam a razão deles ali, porque senão eles poderiam ser mortos ali e não iam concluir a palavra de Deus. Mas tudo isso que eles tomaram de decisão, será que eles tomariam essa decisão se eles estivessem simplesmente por eles mesmos? Talvez não. Então por isso que eles oravam e jejuaram naquela missão. E será que nós estamos orando? Jejuando eu não vou nem falar, que eu acho que a gente esqueceu disso. Mas será que a gente está orando? E será que a gente está meditando na palavra de Deus? Faça uma consulta na sua mente, no seu coração. Como que nós estamos espiritualmente? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, quando Deus viesse à terra, tem duas coisas que iam estar bem claras: falta de amor, né, e falta de fé. Encontrará fé na terra, Deus fala, quando eu voltar, encontrarei fé na terra. E a Bíblia também fala que o amor de muitos esfriará nos finais dos tempos. Será que nós já não estamos vendo isso? O amor, o ânimo, né? O ânimo nas igrejas, muita gente desanimada, muita gente com muitos problemas, e preocupadas mais em resolver os seus problemas, e o outro, você não tem nem tempo para os outros mais. Você tem que trabalhar, metas e metas, preocupações, e a gente acaba esquecendo das pessoas.
Esse é o mundo que a gente está começando a viver agora, diferente, né? Um mundo mais de tecnologia, onde a gente se fala mais pela internet, que eu gosto, eu faço isso, mas não os jovens, estou preocupado mais com os que estão com 10 anos, com 7 anos, com 15, com 18, né? Que não tem mais tanto calor humano quanto a gente tinha, né? Até os namoros hoje estão sendo um pouco mais tarde, casar então está sendo mais tarde, as pessoas não estão querendo casar mais, porque está muito fácil tudo. Então assim, dentro da igreja a gente ainda vê isso, mas no mundo já não é mais como antes, né? Então a gente está vendo muitas dificuldades. Agora, nós estamos meditando na palavra de Deus, para poder estar como eles, que oraram e jejuaram, e tomar a decisão correta. E como eu disse, para a gente tomar a decisão correta, a gente tem que estar debaixo da orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar aqui, vamos entender o que aconteceu na vida deles, e o que serve de lição para nós hoje. Eles foram apedrejados, sabendo disso, fugiram. Pula agora, só está no capítulo 14, não perca não, Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Então a dificuldade começou a crescer. Primeiro, expulsaram eles da cidade. No segundo ponto, aí eles não deram importância. No segundo ponto, eles foram insultados, até jogaram umas pedras neles, mas não atingiram. Eles fugiram, agora foram apedrejados de verdade. Eles foram para outro lugar lá da cidade, e aí fala que os judeus os apedrejaram, as multidões. Os judeus instigando a multidão, vamos jogar pedra mesmo, e tal, e eles estavam fazendo milagre já, né? Arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto, ou seja, ele estava numa situação machucado. Muita gente deram ele por morto. Mas o que a gente pode tirar lição aqui, ó? No versículo 20: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Eles foram inteligentes. A lição que a gente tem aqui é coragem. Eles foram corajosos. Em Provérbios 24:10 diz assim: se no dia da tua adversidade se mostrares fraco, tem umas versões que falam assim: se no dia da tua adversidade te mostrares frouxo ou fraco, né, a tua força será pequena. E eles não tiveram essa coragem, eles tiveram essa coragem. Eles não se importaram com as apedrejadas e foram adiante. Ele foi inteligente, ele fingiu de morto. Arrastaram ele fingiu que estava morto. Mas lá fora da cidade ele se arrumou, se ajeitou, recuperou, tomou a água de novo e entrou na cidade. Isso não é coragem? Muita coragem, muita fé. E a gente muitas vezes, diante de uma adversidade, a gente já quer recuar, já quer parar, quer desistir. E muitas vezes a gente quer sofrer para que outros tenham pena da gente, né? Há um espírito de autocomiseração muito grande. A gente precisa ter mais coragem, ter mais fé. Dando por morto, versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu Barnabé para Derbe. 23. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Paulo aprende que é nessa luta, é nessa diversidade que é preciso ajudar o próximo. Ele tinha um objetivo também, mas aqui quando fala que ele levantou a alma dos discípulos e exortou-os a permanecer firme na fé. Abra sua Bíblia e não desmarca essa. Abra 2 Coríntios 1:4. Vocês vão entender o que esse versículo quer dizer. 2 Coríntios 1:4. Eles estavam
debaixo de pedrada, luta, né? E ainda tem coragem para entrar na cidade, pregar a palavra de Deus, e as pessoas que estavam do lado deles, com medo. Aí eles exortando essas pessoas a ficarem firmes na fé, mesmo com todas aquelas lutas lá. E aqui em Coríntios fala assim, capítulo 2 Coríntios 1, o 2 fala assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que isso quer dizer? Que quando eu ajudo a outra pessoa, eu também começo a ser ajudado. Que mesmo eu estando em luta, eu posso ajudar alguém. Que mesmo eu estando em dificuldades, tem alguém pior que eu. A Giane tinha acabado de operar agora da vesícula, tem uns 10 dias, está de cama e tal. E tem uma amiga dela com câncer, gravíssima. Em um mês, né, Giane, cresceu quantos centímetros o câncer dela? 5 para 12 centímetros em um mês. Eu até me preocupei, porque eu já vi isso com aquele cantor, Leandro, né, que morreu. Eu lembro que ele teve um tumor rápido, que disse que era do tamanho de uma laranja. De repente apareceu, cresceu, não durou 30 dias, morreu. E eu preocupei. E a Jane com as lutas que ela estava passando, entre outras, arrumando tempo de visitar essa menina, essa amiga, orando com ela, ajudando, ligando para as pessoas para ajudar. Então estou falando da minha esposa porque eu vi isso lá em casa, mas eu conheço muitas pessoas aqui na igreja que fazem isso e muito mais. E a gente tem que estar animado para ajudar os outros. E o que a gente vê hoje em dia é o contrário. Nós nos preocupando com nós mesmos, mal dando conta do nosso problema. O inimigo usa isso para colocar depressão no povo, colocar tristeza, colocar desânimo, e esquece da obra de Deus. E deixa de orar quando deveria orar mais, e deixa de ler a palavra quando deveria ver mais. E hoje a gente tem uma série de coisas para fazer e para ver. Há muito tempo atrás só tinha um canal de TV, depois passou para 2, para 3, hoje é 200, 300 opções numa TV fechada, né? De internet, de meios sociais, você fala de Instagram, de Facebook, de Foursquare, de LinkedIn, e aí vai. Então, tudo isso é bom, mas se nós não ficarmos atentos, eu vou começar de mim mesmo, a gente se pega gastando tempo nessas coisas e esquecendo de meditar na palavra de Deus. E aí quando você tem que dar uma palavra para alguém, o Espírito Santo tem que te usar, mas o Espírito Santo tem dificuldade de te usar e de me usar, porque você não lembra de um versículo para falar. Quando Deus usa, Ele usa você, mas usa o seu conhecimento, entendeu? Deus age na sua mente. Mas se você não lê, você não tem, o Espírito Santo não vai vir aqui assoprar uma palavra para você lembrar, ou para você saber. Ele vai usar aquilo que você já estudou, aquilo que você sabe, e aí te traz a memória novamente, e usa aquela palavra para você dizer para alguém alguma coisa, e essa pessoa sentir a presença de Deus. Como eu já tive no meu trabalho, uma pessoa chegou chorando com um problema financeiro, e eu começar a pregar para ela, e no final só falei uma frasezinha, nem preguei a palavra: Jesus te ama. A mulher começou a chorar, pingar lágrimas na minha mesa lá, e se quebrantou. E depois a gente foi na casa dela, levamos o pessoal, oramos. Isso alguns anos atrás. Então as pessoas estão sedentas, estão precisando, mas nós temos que nos encher, como Paulo fizeram. Foram para uma missão, oraram, jejuaram. Então é algo que a gente tem que rever, né, gente? Irmãos, nós temos que examinar, né? Examine-se o homem, pois, a si mesmo, né? Será que nós estamos fazendo certo? Vamos ver aqui que mais que a gente aprende, né?
nessa luta, nessa adversidade que serve para os dias de hoje. Então eles mostraram para os discípulos, no versículo 22, fortalecendo isso aqui estou em Atos, tá? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. A parte 2 do versículo diz assim: e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo sabia que a vida não seria fácil, mas ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Entrar no reino de Deus, ir para o céu. E ele falou: me importa passar por muitas tribulações para ir para o céu, para entrar no reino de Deus. E ele continua, né? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, e depois orar com jejuns os encontros, os encomendaram aos sacerdotes que haviam crido. Através da Pisídia dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Enfim, eles concluíram a obra, eles pregaram a palavra, eles voltaram. E como que a gente tem sido hoje, né? Paulo falou: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Já ouviram isso? Nesse momento de mais fraqueza que eles estavam lá, eles foram fortes, eles tiveram coragem. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 31 a 39. Estamos concluindo já. Romanos 8, 31 a 39. Atos Romanos. Romanos 8, 31 até o 39. Diz assim, o texto aqui, né? As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não são as dificuldades, não são as lutas. Pelo contrário, elas deveriam e devem servir para que eu cresça, para que eu melhore, para que eu busque a Deus. E Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Ainda que demore, no final, Deus tem um plano melhor. Deus tem a solução para nossas vidas. Ele não deixa ninguém desamparado. Lá nos Salmos, fala, Davi, nos Salmos, né, fala assim, tem uma passagem que Davi fala que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Deus é contigo, Deus é conosco, mas a gente precisa estar em comunhão com Ele, né? E nessa manhã eu queria dizer para vocês: somos poucos aqui, mas somos muitos
porque através de 12, o Evangelho chegou até nós até hoje. E hoje somos mais de bilhões de pessoas cristãs. Através de nós aqui, nós podemos contagiar quem está perto de nós, né? Mas a gente precisa estar bem, para que as pessoas olhem em você e vejam, né, Cristo, né, na sua vida, e possa ter vontade de querer conhecer esse Cristo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Poxa, você tem algo diferente, você tem algo diferente. E aí você começa, aí é um ponto para você começar a falar de Deus e a pessoa, né, ser curada. As pessoas estão procurando hoje. Infelizmente existem muitas decepções e tem muita gente fugindo de igreja. Mas nós não estamos falando de igreja, templo, nós estamos falando de igreja, gente, pessoas. Você é uma igreja. Então seja um modelo, né? Seja uma pessoa que adore a Deus, que busque a Deus, mesmo imperfeitos como somos. Mas a cada dia a gente vai aprimorando, a cada dia a gente vai melhorando, né? Se arrependendo e consertando, se levantando e prosseguindo. E como a gente aprendeu aqui, tem dificuldade que você tem que não dar importância, como eles não deram importância. Algumas dificuldades você tem que recuar. Não é a hora de eu contra-atacar, espera lá. Vai ter um momento que você vai ter que enfrentar, como eles enfrentaram. Levaram pedrejada, tiveram inteligência, né? Se fingiu de morto, deu a volta na cidade, teve coragem, enfrentou. Eu conheço esse Deus, eu conheço a palavra de Deus, Deus vai me livrar, Deus mandou, eu vou fazer, não importa se eu morra. Ele foi na fé, conseguiu o objetivo dele, não morreu, pelo contrário, teve muitas outras oportunidades ainda na vida e fez a vontade de Deus. A gente precisa de coragem, precisa de objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Ele também tinha objetivo, falou, não, me importa entrar no reino de Deus. Então, se tem uma coisa que a gente precisa ter mais, né, como ocidentais, é persistência. Se vê os orientais, eles são diferentes, eles são totalmente diferentes de nós. E a palavra de Deus é um livro que foi escrito lá no lado oriental, né, no Oriente. Você vê que os judeus, passando por essas lutas, né, Israel que nós estamos vendo hoje, essa batalha lá, né, contra os palestinos, na verdade, isso é de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E a Bíblia já pedia, orem pela paz em Israel. Né, o Ricardo pediu essa oração hoje. Você vai para casa também orando por muitas coisas. E ore pela paz em Israel. Israel foi um povo destruído pelos gregos, pelos romanos, perdeu a sua terra, a terra é deles. Os romanos expulsaram eles ficaram sem pátria esse tempo todo. Aí os britânicos assumiram isso antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de judeus foram mortos, né, pelo regime nazista. Em 48, eles ganharam aquela terra. Em 67, o Egito, a Síria, o Líbano entraram em guerra contra Israel por causa daquela terra de novo. E Deus fez um milagre. Em 6 dias, se não me engano, que fala conhecido como a Guerra dos 6 dias, Deus estava com o lado de Israel. E um exército só combateu todos aqueles da região e ganhou a guerra. Recuperou aquela terra. E aí veio depois o movimento da libertação da Palestina com o objetivo de realmente... Primeiro, era movimento para destruição de Israel. O que Yasser Arafat montou, esse era o objetivo, destruir Israel. Aí não pegava bem falar destruir Israel, eles colocaram movimento para a libertação da Palestina. E aquela faixa de Gaza, Cisjordânia, Israel começou a permitir os assentamentos desse povo palestino, que na verdade não é judeu nem árabe. Pela história, eles vão ser os filisteus, que era inimigo de Deus. E esse povo que não é árabe nem judeu, que não tem uma língua palestina, não tem, a gente deve amar o povo palestino, né? Quantas crianças estão lá, mas é importante a gente saber que existe um movimento terrorista chamado Hamas e Hezbollah, e que eles se infiltraram nesse povo palestino, querendo destruir Israel, comandado por
Irã e outras, né, potências aí, talvez Rússia, armando esse povo para destruir Israel. E eles usam as criancinhas como escudo humano, usam as senhoras como escudo humano, e aqueles jovens que se armam de bomba no corpo e vai lá e explode Israel, entra no hospital, entra num ônibus, como já aconteceu lá em Israel, cheio de homens bomba, né, com bomba no corpo, e se explode. Os jihadistas, eles acham e pregam que essas pessoas que têm essa coragem de se explodir, de se dar a sua vida, de se matar, vão para o céu e vão para um paraíso com várias virgens lá à disposição deles. Por isso que eles se motivam a morrer, mas é uma motivação errada. Então o Hamas está ali na fronteira, em Gaza, junto com esses palestinos, jogando bomba em Israel. Israel está se defendendo com uma força além do que deveria, mas é a força que eles têm para poder combater esse grupo que se infiltra nos túneis, que se infiltra nos prédios, que usa escudo humano. Aí você ouve falar, morreu tantos palestinos. Por quê? Porque não é culpa dos palestinos, e sim dos terroristas que estão lá. Então, é uma situação difícil de resolver, muito difícil, porque ambos querem a Jerusalém para ser sua capital. Israel não vai deixar, eles também acreditam que é vontade de Deus, do Deus deles, e um milagre vai ter que acontecer aí, porque humanamente é difícil ter um acordo de paz ali. Eu só acho que vai ter uma coisa, isso é um assunto para outra pregação. Vai entrar um personagem um dia, não sei se agora, mais adiante, que vai conseguir fazer um acordo de paz ali. E esse cara, eu acho, por tudo que está acontecendo no mundo, né, pela Rússia que está se unindo com o Irã já há algum tempo, todos para destruir Israel. Eles querem a destruição de Israel. Tanto que o presidente lá do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, falou que esse povo não existe, não existe Israel, e ele quer destruir mesmo, acabar com Israel. Só que Deus não vai permitir. E os Estados Unidos enfraquecido de um lado, não querendo entrar na briga. A Europa levou prejuízo comercialmente. Talvez a guerra seja até bom para os Estados Unidos se levantar de novo, porque vai financiar armas também para Israel, e a Rússia, Irã, fornecer arma para os terroristas. Então tem muito mais do que a gente vê na televisão. O que a gente tem que ler é a palavra de Deus, né? As notícias de televisão, geralmente, ela só mostra o lado ruim e põe Israel meio de vilão. Mas a gente tem que orar por Israel, que é o povo de Deus, e pedir paz, porque a gente também não quer ver ninguém morrer, né? Ainda mais da forma como a gente tem visto. Então, esse personagem que pode entrar para resolver vai ser um cara que pode ser o anticristo, que pode ser o cara, um líder político, junto com um líder religioso que é o falso profeta. Aí leiam depois Ezequiel 38, que fala de Gog e Magog, e fala dos dias que vão acontecer ainda lá em Israel. Israel é o centro do mundo agora. Tudo que for acontecer de profecia e de volta de Jesus vai acontecer lá. Vejam Jesus falar, quando a figueira começar a brotar e que está perto da colheita. A figueira é Israel. Então é momento da gente estudar, se preparar, porque Jesus está voltando. Amém? Só um momento. Irmãos, eu só quero tomar a palavra aqui, porque eu vou lembrar o Júlio aqui. Há 12 anos atrás, mais ou menos, nós conhecemos um rabino, que hoje ele é um rabino cristão. Ele e a esposa moram em Jerusalém, se não me engano em Tel Aviv, né, Júlio? E ele sempre, quando nós o ouvimos, ele veio aqui em Uberlândia, na igreja que nós congregávamos, ele falou algo assim que nós brasileiros não conhecemos. Aliás, o mundo não conhece. Jerusalém está sob uma atmosfera espiritual diferente do que qualquer outra nação. Qualquer outro estado, qualquer outro país não tem a atmosfera espiritual de Jerusalém. Não é uma atmosfera de paz,
É uma atmosfera de opressão espiritual. Porque o que os cristãos que estão ali sentem é que o próprio Satanás oprime Jerusalém, pelo ódio que o inimigo tem do povo de Israel. Uma outra coisa que nós ocidentais e mesmo os orientais não sabem, né? O mundo não sabe, é que quando nós vemos essas crianças morrerem, nós achamos que os alvos de Israel estão sobre as famílias. Isso não é verdade. Irmãos, eu estou falando algo que é uma pessoa que mora lá e sabe disso. Há 12 anos atrás houve um bombardeio a vários prédios em Israel. Acho que é em Israel. E aí ele falou que na televisão passou que Israel estava atacando os palestinos. E aí ele disse, isso foi assim, um pouco antes dele vir para o Brasil, que não era isso, que o grupo terrorista estava atacando Israel e Israel teve que se defender. Mas a mídia não fala isso. Uma outra coisa que a mídia também não fala, a mídia, especificamente os canais, né, que nós assistimos na televisão, né? Eu vi hoje no Twitter, hoje ou ontem, né? Eu vi no Twitter, hoje de manhã, eu vi no Twitter. Houve uma trégua, certo? Ontem, a ONU solicitou a Israel que parasse com os bombardeios. Israel parou. Sabe o que aconteceu? 14 foguetes, ou 14, 16, não lembro o número certo, foram lançados de Gaza pelo Hamas em Israel, inclusive em Tel Aviv. O que aconteceu? Israel voltou a guerrear. Então, nós temos que entender que quando nós estamos falando de Israel e de Palestina, nós estamos falando de uma luta que ela é eterna e ela só vai cessar com a volta de Cristo. Mas a gente tem que entender que essa briga, ela não é uma briga do mais forte com o mais fraco. É isso que está sendo exposto na mídia. Essa é uma briga espiritual. E nós temos que orar. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar pela paz aonde? Aonde, irmãos? Em Israel. Orem pela paz em Israel. Então eu queria só lembrar isso, porque eu não sei, o Júlio esqueceu de falar, mas nós tivemos um contato muito grande com esse rabino cristão, que hoje não é rabino mais. Mas ele diz o quanto que existe mesmo uma luta para a destruição de Israel, como o Júlio falou. É uma luta para destruir o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje, nós somos os gentios. Mas o povo inicial do Senhor era Israel. Então nós temos que orar pela paz em Israel. As crianças, irmãos, esse rabino disse, o Júlio lembrou dos homens bombas, e o Júlio vai lembrar agora que eu vou falar aqui. Esse rabino disse que as crianças, elas são escudos humanos. Que eles acreditam, o palestino, ele acredita o seguinte, que quando a criança morre, a família é abençoada. Olha que coisa horrível, algo maléfico. Irmãos, é só você pegar dentro da internet e ver a história. O palestino acredita que a criança, ela purifica a família. E nós vimos há 2 semanas atrás, que crianças que estavam no terraço de um apartamento morreram. Vocês ouviram isso? Tinham crianças num terraço e elas morreram por um ataque. Você sabe o que Israel tem feito? O tempo inteiro Israel está falando, no Twitter eu vejo isso. Israel manda as famílias, o povo sair dos locais de bombardeio. Eles pedem para as pessoas saírem e elas não saem. Eles pedem, porque tem 14 túneis na faixa de Gaza que eles estão tentando destruir. E eles estão pedindo para as pessoas saírem. E eles colocam os filhos no terraço de um prédio. Irmãos, isso é ilógico. Se eu sei que meu país tem guerra, eu vou deixar meu filho brincando no terraço de um prédio? Nunca que eu vou deixar. Mas não,
Por quê? Porque para eles a criança purifica a família quando ela morre. Por isso que eles levantam os corpos das crianças e gritam. Aquela criança na faixa de Gaza, 15 anos atrás, que morreu, aquele adolescente, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio. Ele foi atingido bem numa esquina assim, de bombardeio. Ele falou que aquele adolescente foi colocado pela família ali, para ser morto ali. Então a gente tem que entender que é diferente o que eles pensam. Não é como nós pensamos, né? Às vezes a gente pensa, o inimigo está querendo trazer, fiquem atentos, irmãos, o inimigo está querendo trazer ao povo de Deus uma sensação de que Israel está acabando com os palestinos. Não é isso. Não se trata disso. Então, irmãos, fiquem atentos, porque a palavra do Senhor diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, e que no final dos tempos, até os escolhidos se afastariam da palavra do Senhor. Então, abre o olho, irmão, abre o olho, minha irmã, e vamos orar por Israel, orar por esse povo, orar sim pelas crianças, pelas mães, por aqueles que não fazem guerra dentro da Palestina, que são vítimas, porque tem vítimas. Mas nós temos que orar pela paz em Israel, amém? E fala que o tempo seria abreviado, porque se o tempo não fosse abreviado, ninguém escaparia, ou ninguém se salvaria. Então Jesus vai voltar logo, meus irmãos. Vamos ficar de pé?